Olá, tudo bem? Esse é o nosso programa Pontuando, hashtag 74. Nós vamos falar de dengue. Não apenas de dengue, mas do vetor, nós vamos falar da forma como a doença aparece, vamos falar de repelentes, etc., de maneira bastante resumida numa leitura que eu fiz de vários artigos, que eu montei aquele meu famoso Frankensteinzinho, né? Onde você vai ter pareceres de várias partes. Sem mais delongas, eu vou passar o meu texto. E meu texto aqui, eu tenho múltiplos sites. Eu quero lê-los antes, para não esquecer de lê-los depois. Então, no final aqui, ó, eu estou falando aqui do Pesquisa FAPESP, do governo BR Saúde, do site do Terra, da Fiocruz, que é a palavra que estava me faltando, BBC já falei, da própria Anvisa, da BBC, um outro site da BBC que está falando de medicações, da Fundação Oswaldo Cruz, revista acadêmica, etc. Então, são vários sites aqui, entre outras coisas que eu li, assim, que eu nem cheguei a anotar. Então, vamos começar a leitura dizendo o seguinte: múltiplos enfoques é o nome desse programa. A doença, ou seja, o agente causador. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus pertencente à família Flaviridae, do gênero Flavírus. O vírus da dengue apresenta quatro sorotipos, em geral denominados DENV1, DENV2, DENV3, DENV4, tá? Estes são também classificados como arbovírus, ou seja, são normalmente transmitidos por mosquitos. No Brasil, o vírus da dengue são transmitidos pela fêmea do mosquito, no caso Aedes aegypti, que já é conhecido nosso, que quando também infectada pelos vírus, né? E pode causar tanto a manifestação clássica da doença quanto a sua forma considerada hemorrágica ou pode até estar assintomática, ok? Tem pessoas que passam por ela sem desenvolver sintomas. Uma boa parte das pessoas desenvolve sintomas leves, alguns mais complicados. Vamos em frente. Vetor. O vetor é um mosquito, né? Igualmente considerado, olha bem, mosquito é uma coisa, ele carrega um vírus. Esse vírus que são as classificações DNEV1, 2, 3 e 4, foi o que eu falei anteriormente. A mosquito chegou no Brasil na época lá, através de navios vindos da África, e no século XIX. E depois o vírus chegou até nós aqui. Ele já chegou, esse vírus também já caminhou com a febre amarela, e o vírus da dengue chegou aqui há poucos anos, há poucas décadas atrás, também o Zika vírus e também o chikungunya, ele é igualmente vetor de todos esses três vírus, e mais o febre amarela. Bom, então, igualmente considerado vetor da febre amarela urbana, a fêmea do mosquito Aedes aegypti é a principal transmissora da dengue no Brasil. Em condições de laboratório, o mosquito Aedes arboricus, albopictus, também já se mostrou capaz de transmitir a dengue no Brasil, mas nenhum inseto do tipo foi encontrado naturalmente infectado. O Aedes aegypti tem se caracterizado como um inseto de comportamento estritamente urbano, tá? Sendo raro encontrar amostras de seus ovos ou larvas em reservas de água nas matas de uma maneira geral, né? Devido à presença do vetor no ciclo de transmissão da doença, qualquer epidemia de dengue está diretamente relacionada à concentração da densidade desse vetor, desse mosquito, ou seja, quanto mais mosquitos ou quanto mais insetos, maior a probabilidade que as epidemias venham a ocorrer. Os ovos não são postos diretamente na água limpa, mas milímetros acima da sua superfície em recipientes tais como latas, garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas, pratos de vasos de planta ou qualquer outro tipo de utensílio ou coisas largadas pelo chão que possam armazenar água de chuva, né? Quando chove, o nível da água sobe, entra em contato com os tais ovos e eclodem em poucos minutos. A densidade natural de Aedes aegypti é maior no verão, quer dizer, existem mais Aedes aegypti no verão, pois nessa estação temos maior pluviosidade, que é o regime de chuvas maior.
A consideração de que os ovos da fêmea são colocados em água limpa ou acima um pouco da superfície para que a água atinja e ali os órgãos se tornem larvas e, por sua vez, mosquitos, é uma consideração que já foi em parte revista. Parece que ele não escolhe, a fêmea não escolhe apenas água limpa. Mas eu também não posso falar sobre isso, porque eu não sou da área conhecedor profundo. Então pesquise sobre isso. Não é apenas água muito limpa, limpinha, caso contrário, ele não queira, não é bem por aí. Bom, pesquisa sobre isso aí. Eu andei pesquisando, não encontrei nada ainda que afirmasse peremptoriamente, mas parece que existe essa desconfiança. As fêmeas mais egípcias costumam viver dentro das casas em ambientes escuros e baixos. Por exemplo, sobre mesas, cadeiras, armários, né, e tal, onde possam ser encontradas temperaturas que variam entre 24 e 28 graus, que é normalmente a temperatura das casas, para mais frio, para mais calor, dependendo do tempo externo, mas é mais ou menos isso, e umidades apropriadas para o mosquito adulto. E nós estamos falando também das casas no verão, né? Eles voam em torno de 1 metro, no máximo 1,5 metros de altura, né? Voam e se deslocam no máximo 300 metros de onde nasceram. Isso também é discutível, porque já fizeram testes em que os mosquitos chegaram a distâncias máximas em testes feitos a partir de navios para a costa do Brasil, e eles chegaram a voar 11 quilômetros em linha reta, tá? E os mosquitos, os pernilongos, voam mais alto. Os mosquitos da dengue podem voar mais alto. Em geral, eles voam entre 1 e 1 metro, eles voam baixo, mas podem voar mais alto. Agora, se você mora num lugar alto, não significa que ele não vai chegar lá, que ele pode chegar pela sua roupa, ele pode chegar vindo do seu automóvel para dentro da sua casa, através do elevador, ou mesmo pelas escadas, que ele fazendo voos baixos em relação ao chão. Cada patamar da escada ele pode chegar até muito alto. Em geral, ele tem chegado até 9 andares, mas não de voo direto. Pelo menos não é o que se supõe. Mas eles não voam tão baixo, conforme a literatura está afirmando, existem exceções. Assim como ele não voa só 300 metros. Em geral, ele voa a 300 metros da sua casa, do local onde ele coloca os ovos. Isso não significa que ele não possa andar em linha reta à procura de outras coisas, à procura de água. Bom, a fêmea, né? Estudos demonstram que a melhor oportunidade para enfrentar o Aedes aegypti se dá na fase aquática, lava e pupa, em especial com a remoção e vedação dos locais onde a fêmea põe os ovos. Então, nós temos que evitar os ovos que se prolifere o mosquito. Cada picada do mosquito, você tem 10% em 100%, 10% de chance dele estar infectado e te infectar. Ele está te picando por causa do seu sangue. Ele não está te picando porque ele quer te introduzir um vírus, até porque ele não tem querer. Ele é um vetor, né? Dentro dessa probabilidade, 10%. Se você tiver 40 picadas, 10% dessas, você tem chance de ser infectado. Ou seja, nem sempre ele está infectado por um vírus. Ele pode picar alguém infectado e voar e picar você, infectar você. Mas ele pode não se infectar picando alguém, porque a pessoa não está infectada, ou pode não se infectar porque ele está picando. Bom, se ele picar alguém infectado, ele vai se infectar porque ele vai direto ao sangue. Tá, ele vai falar uma bobagem. Tudo bem. Outra possibilidade de controle diz respeito ao uso de inseticidas. Sim. Entretanto, evidências têm mostrado que as populações naturais do vetor já se encontram resistentes à maioria dos inseticidas. Eu estou falando de inseticidas locais, mostrando o poder limitado dessa estratégia. De qualquer maneira, você vai usar inseticidas. Se você não tiver criança pequena em casa, se você não tiver animais de estimação. E se tiver, vai ter que tomar cuidado com isso. Como mecanismos de proteção individual, os repelentes e inseticidas podem ser usados seguindo recomendações que constam na embalagem ou recomendação médica no caso de crianças e pessoas sensíveis, alérgicas. Dentre as formas de prevenção do mosquito, existem alguns mitos de que certas substâncias ajudariam a afugentá-los. Por exemplo, levedo de cerveja complexo B
não devem ser utilizados. Por quê? Porque você precisaria de dosagens muito grandes do levedo da cerveja e também da vitamina B que poderiam fazer mal ao seu organismo, tá? Então, se levedo de cerveja e complexo B podem combater o mosquito, só o farão em quantidades que seriam não razoáveis para seu consumo, ou seja, seriam tóxicas para você. Então, você não está só ferrando o mosquito, você está ferrando, estaria ferrando você próprio. Então, não compensa, não tem nada a ver, não vamos crer que levedo de cerveja e complexo B possa nos ajudar aí. É bobagem. Bom, a vela de andiroba, por exemplo, ela teria uma eficácia muito parcial e ela exigiria condições ambientais especiais, por exemplo, um ambiente fechado e com no máximo 12 metros quadrados, o que é um ambiente muito pequeno para você raciocinar em termos de casa. A forma mais eficaz de combater o vetor seria a conscientização e monitoramento constante de focos em domicílio por parte de toda a população, das pessoas em geral, mas também com ações governamentais. O governo tem poder e secretarias sanitárias que têm conhecimento e que possam ajudar a fiscalizar terrenos baldios, calhas, prédios altos, telhados, inclusive com monitoramento de drones, e evitar acúmulo de água em locais, principalmente em dias chuvosos, né, após uma chuva ou uma coisa que está largada no chão vai encher d'água, ali é um criadouro, pode estar próximo da sua casa, a 250 metros, 300 metros, vai ser razoável para ele transitar nessa casa e em outras que estiverem semelhantes. E se infectar alguém mais tarde, um outro mosquito ali daquele criador vem e infecta outras pessoas e é assim que se prolifera, tá bom? Bom, é necessário constante monitoramento de terrenos baldios, casas abandonadas, quaisquer outros logradouros que possam servir de possíveis focos para a procriação do mosquito. Isso é uma coisa de saúde pública. O cidadão vai cuidar do pedaço dele, vai evitar produzir ambiente para a procriação do mosquito, mas é uma questão de saúde pública, uma questão de intervenção de municípios, estados e da União. O repelente caseiro não tem eficácia comprovada. Ah, fiz um de cravo, tarará. Não existe nenhum repelente caseiro que tenha evidência científica robusta que sustente a sua eficácia. A maioria desses repelentes naturais são feitos a partir de óleos extraídos de plantas como citronela, eucalipto, óleo de cravo e lavanda. Inclusive, as pessoas acham que se você passar um perfume forte que faz você chorar, né, e tal, que isso vai infectar, que isso vai atrapalhar a ação do mosquito. Não. O mosquito até se atrai por perfumes, ok? Os repelentes comerciais disponíveis em mercados e farmácias ainda são as melhores escolha para proteger o mosquito da dengue. A importância de consultar um profissional de saúde para orientação, especialmente para grupos de gestantes e crianças que requerem atenção especial. Mais lá na frente, eu vou falar um pouquinho mais dos repelentes. Os repelentes comerciais que funcionam contra a Aedes aegypti são aqueles que contêm substâncias DEET, IR3535 e caridina. Falam muito da caridina, mas parece que o DEET é o mais eficaz. Você encontra mais o icaridina. E o que destaca, por exemplo, a Raquel Stutt, que é médica infectologista e é professora da Unicamp. Bom, então você tem pelo menos o DEET, o IR3535 e caridina, que são princípios ativos específicos voltados para o Aedes aegypti. Repele esses bichinhos. Existem outros, comercialmente falando também, que são repelentes de pernilongos de uma maneira geral. Não são necessariamente eficientes para o Aedes aegypti. Então, presta atenção. DEET, IR3535 e caridina são os recomendados em saúde pública no Brasil. Apesar do Aedes aegypti já ter sido erradicado do Brasil uma vez, hoje em dia considera-se que sua eliminação é praticamente impossível. Por quê? Devido ao crescimento da população, ocupação desordenada dos ambientes, falta de infraestrutura de grandes centros urbanos. E não apenas nos grandes centros urbanos. A doença do Brasil apresenta ciclos endêmicos e epidêmicos, com epidemias explosivas ocorrendo de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, e desde a introdução do vírus no país, que parece que foi em 1981,
temos que conferir essa data, mas isso também não faz diferença. Mais de 7 milhões de casos já foram notificados ao longo de todo esse tempo. Nos últimos 10 anos, tem se observado, além do elevado número de casos, o aumento da gravidade da doença e, consequentemente, de hospitalizações. Tem um problema aí que, quando a pessoa tem uma vez, tem a segunda vez, se for do mesmo sorotipo, pode influenciar. Vamos falar sobre isso também. Sintomas e diagnóstico. A doença pode ser assintomática. Pode. Você pode estar infectado, não perceber, o seu organismo reagir adequadamente. Aí você vai ser picado por um Aedes que de repente não está contaminado e que se contamina e vai contaminar alguém da sua família, alguém da sua vizinhança. Mas ela pode ter casos graves, como hemorragia e até choques, né? Você perder, cair muita pressão, perder muito sangue, você pode ter um choque. A doença é uma doença febril, né? A dengue é uma doença febril sistêmica, ela ataca o sistema do organismo, dinâmica, ela tem uma dinâmica de ação rápida, debilitante e autolimitada. A maioria dos doentes se recupera, porém, parte deles pode progredir para formas graves, inclusive virem a óbito. Inclusive, essas formas graves elas podem dar depois de um ciclo da doença em que ela aparentemente foi cansativa, foi debilitante, foi chata, mas quando ela estava querendo melhorar é que a situação piorou. Eu não sei, não sou médico, não sei dizer por quê. É bom você ser monitorado no momento em que você tiver para passar por dengue ou ver alguém da sua família passando por dengue, e principalmente se você tiver mais idade, mas em qualquer idade é perigoso, inclusive crianças e idosos. A quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável. A quase totalidade é evitável se você está com tratamento a tempo. Não existe um remédio específico para atacar o vírus da dengue. Aliás, não existe remédio para atacar vírus. Agora, se você tiver condições de tratamento, ela, apesar da agressividade e da dinâmica dela, né, ela, por ter limitações, enquanto doença, ela pode ser monitorada, se for o caso, dentro de um hospital. Você tem que se hidratar muito e existem condições de você manter o organismo suportando a doença até ela chegar ao final, evitar que a fase aguda entre em processo de hemorragia e chegue ao choque, ao óbito. Então, quase a totalidade, se bem controlada, quase a totalidade dos óbitos é evitável. Todo indivíduo que apresentar uma febre de 39 graus a 40 graus de início repentino e apresentar pelo menos duas das seguintes manifestações: dor de cabeça, prostração, dores musculares e ou articulares e dor atrás dos olhos, deve procurar imediatamente serviço de saúde a fim de obter um tratamento oportuno. Ah, mas eu vou ter dengue. Eu estou tendo dengue, tudo bem. Mas nesta oportunidade você já está se monitorando para não chegar à forma grave. Não necessariamente você vai chegar. No entanto, após o período febril, deve-se ficar atento. Olha só. No entanto, após o período febril, deve-se ficar atento. Com o declínio da febre, entre o terceiro e sétimo dia do início da doença, sinais de alarme podem estar presentes e marcar o início da piora do indivíduo. Esses sinais indicam o extravasamento de plasma dos vasos sanguíneos e ou hemorragia sendo assim caracterizados. Olha bem, depois de três, depois de 3 a 7 dias que você já declinou a febre e parece que vai entrar numa fase estável, você pode ou não ter sinais. Se você os tiver, os sinais seriam esses: dor abdominal, ou seja, dor na barriga intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos em cavidades corporais, assiste que a acumulação de líquidos é abdômen, derrame pleural, que você vai sentir que está com o pulmão com dificuldade respiratória, derrame do pericárdio cardíaco. Hipotensão postural, ou seja, queda de tensão se você levanta ou abaixa, lipotimia, que é a sensação de perda dos sentidos e da força muscular, mas sem você desmaiar, sem perda de consciência, mas pode haver a perda de consciência, pode haver um desmaio. Letargia, aquela coisa meio parada, pouca resposta, ou então uma irritabilidade muito grande. Então, esses 5 sintomas são perigosos. Mais o sexto, aumento do tamanho do fígado, hepatomegalia, que você vai sentir ao apalpar, sangramento de mucosas, né? Mucosas, aumento progressivo de hematócrito diante de um exame de sangue, algumas outras características estariam presentes, mas você teria uma baixa quantidade de plasma para
Você está perdendo plasma, está perdendo sangue, está perdendo líquido. Por isso que é uma doença que você deve se hidratar muito, sempre se hidratar muito. Se você está desconfiado, qualquer coisa, toma água. Toma água. Nesse momento agora, toma água. Passada a fase crítica da dengue, o paciente entra na fase de recuperação. No entanto, a doença pode progredir para formas graves, que nós falamos no parágrafo anterior, eu copiei de um outro local, que estão associadas ao extravasamento grave de plasma, hemorragias severas ou comprometimento grave de órgãos, que pode evoluir para o óbito do indivíduo. Então, o indivíduo não vai morrer da dengue, vai morrer da consequência de fatos mais graves que ela levou o organismo. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, inclusive na fase grave. A fase grave não é necessariamente obrigatória. Porém, indivíduos com condições pré-existentes, como mulheres grávidas, lactentes, crianças de até 2 anos e pessoas com mais de 65 anos, têm maiores riscos de desenvolver complicações da doença por causa do sistema imunológico. O organismo está debilitado, o organismo está onerado, o caso das grávidas, lactantes que estão no início da vida, crianças de até 2 anos que ainda estão se estabelecendo em termos de sistema imunológico, em termos de saúde, propriamente dita. No geral, a doença tem duração de 5 a 7 dias, no máximo 10, mas o período de convalescência pode ser acompanhado de grande debilidade física e prolongado por várias semanas. Muitas pessoas sentem a recuperação muito demorada. Importante saber, tá? Tirei de um outro local. A dengue hemorrágica não tem relação com baixa imunidade do organismo infectado. Olha isso, como que é importante, como o raciocínio linear da gente, às vezes, faz com que a gente faça o raciocínio. Ah, ela vai ter hemorragia porque ele está debilitado em termos de sistema imunológico. Olha bem, diversos estudos parecem indicar o contrário. As formas mais graves poderiam estar associadas a uma excessiva resposta imunológica do organismo ao vírus, causando uma espécie de hipersensibilidade que acarretaria na produção de substâncias responsáveis pelo aumento da permeabilidade vascular, ou seja, a facilidade de extravasar plasma. Esse processo leva à perda de líquidos, o que, por sua vez, acarreta a queda de pressão arterial, que pode chegar ao choque, principal causa do óbito, né? Então, você teve a dengue uma vez, se de repente você está com uma capacidade de resposta, uma memória de anticorpos muito potente, e a resposta do seu organismo resolver ser uma resposta muito forte e ele te prejudicar. Então, o sistema imunológico às vezes está intacto, mas às vezes não, aí você é agredido. Então, as duas coisas podem estar acontecendo de uma para outra pessoa. Com relação à imunidade ao vírus, alguns estudos apontam que quando uma pessoa é infectada por um dos 4 sorotipos, DENV1, DENV2, 3, 4, torna-se imune a todos os tipos de vírus durante alguns meses e posteriormente mantém-se imune pelo resto da vida ao tipo pelo qual foi infectado. Por quê? Porque ele tem uma memória imunológica. Os sorotipos são similares. Então, ele é infectado por esse, mas se ele for logo depois infectado pelos outros, ele tem uma memória, ainda que esses três aqui sejam diferentes desse aqui, mas ele tem uma memória da dinâmica da doença lá, da configuração lá do vírus, que eu não sei falar com propriedade. Porém, depois de muito tempo, ele continua imune a esse aqui. Mas com esse aqui ele pode perder um pouco da memória celular, né? Do sistema imunológico. Então ele pode ser novamente infectado. Então a infecção por um vírus te torna imune temporariamente a ele e aos outros. Definitivamente aquele que ele foi atacado. Mas ainda tem mais outros 3, então ele não tem imunidade. Caso volte a ter dengue dessa vez, um dos outros 3 tipos de vírus que ainda não teria contra ele poderá apresentar ou não uma forma mais grave. Isso é uma probabilidade e ela existe. A maioria dos casos de dengue hemorrágica ocorre em pessoas anteriormente infectadas por um dos 4 tipos dos vírus. É importante observar a presença de sinais de alerta: vômitos persistentes, dor abdominal, hipotensão postural, hemorragias, inquietação, parará. E na presença deles, procurar imediatamente atendimento médico e, se for o caso, internação. A gente tem que evitar chegar a essa doença, porque senão você lota hospitais, né? Tratamento e prevenção. Até o momento não há remédio eficaz contra o vírus da dengue. Não existe remédio contra vírus. Também não existe remédio contra o vírus da dengue. Existem tratamentos para o organismo suportar a passagem do vírus, impedindo que ele te agrida mais do que ele poderia se não tivesse sob comando médico. No entanto, o tratamento é realizado à base de analgésico, tá?
analgésicos e antitérmicos e pode ser feito no domicílio, não necessariamente no hospital, com orientação para retorno ao serviço de saúde. Indica-se hidratação oral persistente, com aumento da ingestão de água, sucos, chás, soros caseiros, etc. Soro é muito bom. Soro. Dengue. Quais medicamentos você não deve tomar? Presta atenção, alguns sites estão passando informações erradas. Eu tive que rever várias vezes isso aqui e pesquisar. E você, cabe, como eu sou leigo e estou lendo para você de leigo para leigo, apesar de eu estar me baseando em produções acadêmicas e até da BBC, que também se baseou, você, e do Terra, você deve pesquisar você também e perguntar para seus médicos. A classe farmacêutica dos salicitatos, da qual fazem parte a aspirina e o AS, não devem ser usadas pelo paciente que estão sob suspeita de dengue ou que foram diagnosticados com doença. Por quê? Porque as aspirinas, elas fluidificam o sangue. Elas facilitam a, a não coagulação. Ela, inclusive, é usada como preventivo em pessoas mais velhas com tendência a tromboses. Essas medicações têm efeito analgésico e antitérmico. Por isso ajudam no alívio da dor e febre, mas elas não podem ser tomadas. Então você vai tomar outras para alívio de dor e febre. No entanto, elas podem afetar a coagulação dos pacientes, que é o que eu falei, com o vírus da dengue, o que leva ao aumento do risco de sangramento e agravamento da doença. Por isso, pacientes saudáveis que estejam com a doença ou com suspeita da mesma não devem fazer uso desses medicamentos. No entanto, há ressalvas para o caso de pacientes em tratamento de alguns problemas cardíacos que precisam do AS, por exemplo, que precisam tomar aspirina periodicamente. Pessoas que possuem doenças crônicas, que sofreram infarto, tiveram trombose e estão fazendo uso de medicamento desse grupo para tratar o problema, ao suspeitarem que estão com dengue, não devem interromper o tratamento por conta própria, pois pode agravar o problema cardíaco vigente ou já existente. O recomendado é procurar um médico imediatamente para analisar o que pode ser feito, como trocar o medicamento ou fazer uso monitorado de repente dentro do próprio hospital, explica a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Além do AS da aspirina, outros medicamentos que fazem parte dessa categoria, os derivados do ácido acetil salicílico, como o diflunisal, salicitato de sódio e cilato, não devem ser usados. O ibuprofena e nimesulida, olha bem, esses medicamentos que integram a categoria também chamados de anti-inflamatórios não esteroides e também aumenta a chance de sangramento, não devem ser usados no tratamento dos sintomas de dengue. Nimesulida, que é muito conhecido, e ibuprofeno, que é conhecido, inclusive, para se tomar antitérmico, e antipirético e antidor, né, analgésico. Desculpa, gente. Os mais conhecidos e usados são indomethacina, ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, naproxeno, nimesulida, sulfipirazona, fenilbutazona e sulindac, tá? Vou repetir. Que são baseados ali no ibuprofeno e na nimesulida, os mesmos princípios ativos uns pelos outros. Indometacina, ibuprofeno propriamente dito, diclofenaco, os diclofenatos de potássio de sódio, piroxicam, naproxeno, nimesulida, sulfimpirazona, fenilbutazona e sulindac. Desculpa que eu tenho dificuldade de falar a palavra difícil. Sulindac. Eles são comumente encontrados nas farmácias, pode ser comprado sem receita médica, você pode se aventurar e ir lá, saiba disso. Esse medicamento prejudica o funcionamento das plaquetas, e quando um paciente está com dengue, ele tem plaquetas afetadas pelo vírus. Isso é uma característica marcante do, da dengue. As plaquetas descem, as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. No caso de uma hemorragia, a hemorragia se dá exatamente se dá plaqueta abaixo, tá? Quer dizer, a célula fica permeável, ela deixa extravasar o plasma. Sendo assim, ao fazer um desses remédios, há um aumento de risco de sangramento e ter dengue hemorrágica. Quer dizer, você está coadjuvando ao problema de não aglutinação plaquetária, com pouca plaqueta e sem capacidade de aglutinação, você faz um sangramento com uma hemorragia muito forte, tem uma queda de pressão brutal e pode chegar a óbito. Explica o médico Paulo Abrão,
vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia e professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. A prednisona e a hidrocortisona, vamos falar dela. Medicamento como prednisona, prednisolona, dexametasona e hidrocortisona são conhecidos como corticoides e também são contraindicados em caso de dengue ou de suspeita da doença. Assim como os anteriores, eles podem aumentar o risco hemorrágico da doença e agravar a situação do paciente. A famosa ivermectina. Nos últimos dias, passou a circular nas redes sociais informações de que a ivermectina seria um medicamento indicado para combater o vírus da dengue. Tal situação fez com que o Ministério da Saúde emitisse uma nota de alerta, dizendo: não há nenhum dado que ou fonte que comprove essa afirmação e o órgão não reconhece qualquer protocolo que inclua remédio para tratamento da dengue. Corta ivermectina. Ela só serve para uma outra coisa que nós não vamos nos preocupar de falar aqui agora, mas ela não serve para dengue. Esse medicamento é único e exclusivamente para combater vermes. Não há nenhum estudo que mostre sua eficácia contra vírus. Nem o da Covid, nem o da dengue, nem o da chikungunya, nem nenhum deles. Ele não deve ser usado em nenhum caso. Não confunda vírus com verme. Eles não devem ser usados em nenhum caso, diz Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Durante a pandemia passada, a ivermectina foi defendida como parte de um tratamento precoce de combate à doença, também sem nenhuma eficácia comprovada. Posteriormente, estudos realizados ao redor do mundo demonstraram a ineficácia desse medicamento no combate da Covid. O paracetamol e a dipirona são indicados. Eu, Zé Roberto, não posso tomar paracetamol, mas eu posso tomar dipirona. Já teve um site aí que jogou dipirona como anti-inflamatório e citou lá que ela também não deve ser tomada. Cuidado! Paracetamol, você pode tomar. Dipirona, você não tem problema com dipirona? Pode tomar. Então, paracetamol e dipirona, antipirético, antitérmico, analgésico, para enfrentar a doença com algum conforto, tá? Isso você pode. Segundo os infectologistas ouvidos pela BBC News Brasil, esse aí que é uma parte que eu peguei do BBC, os dois medicamentos mais indicados para amenizar os sintomas causados pela dengue são o paracetamol e a dipirona, pois eles não aumentam o risco de sangramento. Ambos podem ser usados com segurança e ajudam a amenizar dores e mal-estar provocados pela dengue. Apesar da medicação aliviar certos sintomas, os especialistas são unânimes em dizer que manter uma boa hidratação é um dos fatores mais importantes para tratar a doença. Hidratação. Porque você vai ter menos queda de pressão. Se você tiver alguma hemorragia, você está repondo água e está tendo que ser correndo para o hospital. A hidratação deve ser muito rigorosa. Além da água, é importante ingerir soros encontrados em farmácias e postos de saúde, aquele pedialite, para repor sais perdidos pelo corpo. Porque se você tomar muita água também, você vai urinar muito, vai começar a perder sais. Então você toma lá o soro para evitar perder sais e toma de vez em quando lá um Gatorade. O recomendado é que o paciente ingira 600 ml de líquido para cada quilo que possui. Então eu, por exemplo, tenho 73 quilos, tem que multiplicar 60 ml por 73 quilos, vai dar aí uns 2 litros, 4 litros, sei lá. Vamos falar um pouquinho de vacina. A vacina protege contra a dengue causada pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4. E será aplicada, né? Essa reportagem da época em que ela estava sendo disponibilizada de janeiro para cá, em indivíduos de 4 a 60 anos. 4 anos de idade a 60 anos de idade. Não antes de 4 anos, não depois de 60. Que morem em áreas endêmicas, que não tem vacina para todo mundo. Ao todo serão 1,275 milhões de doses disponibilizadas pelo SUS. Olha só, 1,275 milhões de doses numa população de 203 milhões de pessoas. Nem todas as regiões são endêmicas ou epidêmicas, nem todas as cidades têm casos de dengue, nem todas as pessoas estão entre 4 e 60 anos, quer dizer, dá para você restringir. Agora, o uso da vacina, ele facilita que o indivíduo não pegue o vírus da picada e, ao ser picado por outro mosquito, não infecte esse para infectar outras pessoas. Então, é uma rede. Mas a vacina,
ela tem as suas controvérsias, leia sobre isso. A Anvisa aprovou, por meio da resolução RS 661/23, o registro desta nova vacina para a prevenção da dengue. A vacina Qdenga, da empresa Takeda Pharma, é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, conferindo assim uma ampla proteção contra a dengue. Quer dizer, ela tem partes dos quatro sorotipos. A vacina Qdenga também avaliada pela Agência Sanitária Europeia, European Medicines Agency, tem recebido uma recomendação positiva no âmbito do programa EU, Europa, né, Medicines for All, um mecanismo que permite a avaliação de medicamentos destinados à utilização em países de baixa e média renda fora da União Europeia. Sua comercialização foi aprovada pela União Europeia em 20 de 12 de 2022, que já tem tempo que ela está aprovada. Tá. Mas qual a proteção oferecida pela vacina? A vacina contém vírus vivos atenuados da dengue que foram enfraquecidos de forma controlada. Então, quando você toma a vacina, você está colocando o vírus lá. Mas isso é feito de forma controlada. Essa técnica permite desencadear uma resposta imunológica eficaz sem causar a doença completa, mas causou algo da doença. É bom que você diga isso. Isso não quer dizer que você deva correr da vacina e nem correr para a vacina. Tire suas conclusões e converse com seus médicos. A vacina contém vírus vivos atenuados da dengue, que foram enfraquecidos de forma controlada. Essa técnica permite desencadear uma resposta imunológica eficaz sem causar a doença completa, possibilitando uma reação mais rápida do corpo em caso de exposição real à doença. Agora, eu te digo o seguinte: uma pessoa com mais de 60 anos não deve tomar, talvez porque ela receba um vírus atenuado, vivo. A dengue possui quatro sorotipos e quando alguém é infectado por um deles adquire imunidade contra aquele tipo específico, mas ainda fica suscetível aos demais. Embora a vacina te ajuda nisso aí. Embora a empresa responsável pela vacina tenha divulgado uma eficácia global de 80%, esse percentual engloba os resultados de todos os sorotipos. Ao analisá-los individualmente, a eficácia do imunizante variou para cada sorotipo. Por exemplo, passados 18 meses após a segunda dose, que são duas doses, o tipo 1, a taxa de imunização foi de 69,8%. Para o 2, 95,1%. Para o 3, desculpa, passar 18 meses após a segunda dose, para o tipo 1, a taxa foi de 69,8%. Para o 2, o melhor resultado, 95%. E para o tipo 3, o menos satisfatório, 48,9%. Em relação ao subtipo 4, a Takeda afirmou à BBC News que a quantidade de casos testados não foi suficientemente alta para chegar à conclusão. Então é possível que ele tenha um percentual baixo. Mas, ainda assim, você passa pelos quatro sorotipos. Felipe Naveca, pesquisador em saúde pública da Fiocruz, destaca que eficácia reduzida contra o subtipo 3 e a ausência de dados do subtipo 4 são desafios do imunizante administrado em um número elevado de pessoas. Agora a gente vai ter uma resposta melhor, porque eles vão ficar fazendo testes para saber quem foi, recebeu a vacina e ficou imunizado, que tipo que teve. Como pano de fundo, essa ressurgência de ambas as variantes de dengue no Brasil, após um período prolongado sem novos casos no país, ou seja, 15 anos sem casos de dengue, 3 a 5 anos sem casos de dengue, 4. Eu vou ler de novo que eu li errado. Como pano de fundo, essa ressurgência de ambas as variantes de dengue no Brasil, após um período prolongado sem novos casos no país, 15 anos, sem casos da dengue 3 e 5 anos sem casos da dengue 4. Agora eu li certo. Temos uma parceria, uma parcela significativa da população com até 15 anos que não teve exposição principalmente à dengue 3, que apareceu depois, e apareceu pela última vez em 2008. Isso os torna susceptíveis à infecção por esse vírus, diz Naveca, que coordena laboratórios de arboviroses e viroses emergentes da Fiocruz. Os sorotipos 3 e 4 não causam necessariamente quadros mais graves. São apenas dois tipos de sorotipos que chegaram depois e as populações ainda não tiveram contato com ele. Na dengue, a gravidade da doença está associada à infecção secundária, ou seja, uma pessoa que teve dengue pela primeira vez, seja por qualquer sorotipo, corre um risco maior de desenvolver uma forma mais severa ou ser infectado novamente. Não se sabe por quê. Assim, aliás, foi comentado que a resposta imunológica costuma ser muito maior. Assim, para quem for vacinar,
É importante considerar proteção menor quando a infecção secundária for para a dengue 3 ou 4, né? Porque você já teria sido. Importante considerar proteção menor quando a infecção secundária for por 3 ou 4. É, o que já foi dito. Apesar disso, o pesquisador reforça que a boa eficácia da nova vacina contra a dengue 1 e 2 e a possibilidade de ela reduzir os riscos de segunda infecção pela doença são pontos positivos, especialmente para populações que vivem em áreas endêmicas. Quem pode se vacinar e quem não pode? Embora os grupos mais vulneráveis aos casos graves e mortes por dengue sejam crianças pequenas e idosos, segundo a Anvisa, a Qdenga, a vacina, é indicada para quem tem mais de 4 anos, acima de 4 anos de idade, e para adultos com até no máximo 60 anos. Não há estudos para avaliar a eficácia e a segurança da vacina fora dessa faixa etária. Fala um pouco porque tem poucos estudos a respeito dessas faixas etárias. Pode receber o imunizante quem já teve dengue e também quem nunca foi infectado. No entanto, gestantes, lactantes, pessoas com alergia ou algum componente presente no imunizante que tem o sistema imunológico comprometido ou alguma condição imunossupressora não pode ser vacinado com dengue porque ele está recebendo um vírus vivo atenuado. O processo de aprovação. O registro imunizante foi aprovado pela Anvisa em março de 2023. Desde então, sua aplicação está autorizada no país. As doses passaram a ser comercializadas em clínicas particulares. Isso é um ponto importante para você ir vacinar em uma clínica particular. Eles vão te exigir laudo médico se você for idoso ou criança pequena. Eu, se eu fosse você, iria com um laudo médico mesmo para vacinar fora dessa faixa que eu falei. Em outubro, a OMS passou a recomendar a vacina contra a dengue desenvolvida pela Takeda. Em nota, o órgão destacou que a doença representa um fato significativo para a saúde pública em países endêmicos, o Brasil é um deles, e alertou que esse impacto deve aumentar ainda mais, tanto em termos de incidência como a expansão geográfica devido às alterações climáticas e também à urbanização. Além de receber o registro sanitário, os imunizantes precisam ser avaliados pela Conitex, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, um órgão que assessora o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos, procedimentos e equipamentos oferecidos pelo SUS. A análise do Conitec busca avaliar a eficácia como toda tecnologia em saúde age no contexto de estudo clínico, né? A efetividade, como ela age no contexto real, e a segurança do produto em análise. Para que denga, a consulta pública começou em 6 de dezembro de 2023 e a vacina teve aprovação incluída no Plano Nacional de Imunizações em dezembro, 21 de dezembro. O virologista Flávio Fonseca afirma que a aprovação foi rápida, possivelmente pela experiência que os órgãos regulatórios adquiriram com a pandemia. Eles estão realmente mais ágeis no recebimento e avaliação de dados preliminares pré-clínicos e clínicos, dada a experiência que vivemos, afirma, que é professor de CT, Vacinas, Centro de Pesquisa em Biotecnologia, no Departamento de Microbiologia da UFMG. Como será a vacinação? Por enquanto, só serão vacinadas pessoas, crianças entre 10 e 14 anos. Por enquanto, de 521 cidades do país. Isso já está ocorrendo. As cidades escolhidas pelo Ministério da Saúde englobam centros urbanos grandes com alta taxa de transmissão da dengue em 16 estados e no Distrito Federal. Você pode checar se a sua cidade e região vai oferecer a vacina nesse primeiro momento no site do Ministério da Saúde. Aqui na minha cidade, ela acabou, mas recebeu. Diferença da Qdenga da tal de Dengvaxia. A Dengvaxia, uma outra vacina contra a dengue desenvolvida pela farmacêutica Sanofi, foi aprovada em 2015 por agências regulatórias globais, incluindo a Anvisa. Os dados eram suficientemente bons para aprovação, mas, com o passar do tempo, a aplicação da vacina em larga escala, com grupos muito maiores do que o que foi usado no estudo, descobriu-se que esse imunizante poderia aumentar o risco de dengue grave em indivíduos sem histórico prévio de exposição ao patógeno antes da vacinação. Consequentemente, as doses passaram a ser recomendadas apenas para aqueles com histórico de doença, ou histórico da doença, visando proporcionar proteção contra a infecção que causa quadros mais graves. Antes da administração das doses, era necessário realizar um exame de sangue para verificar a presença de anticorpos contra qualquer sorotipo da dengue, ou seja, quem teve doença anterior. Na prática, as restrições acabaram eliminando a vacina, porque seria muito difícil fazer essa checagem, como a candidata para a implementação na rede pública do país, então ficou apenas a Qdenga.
Essa vacina aprovada anteriormente apresenta diversas limitações. Além de pré-requisito de teste, exige a aplicação de 3 doses com intervalo de 6 meses para conferir proteção. Diante dessas considerações, não houve perspectiva realista de sua aplicação em larga escala na saúde pública, afirmou o médico Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, em entrevista à BBC News Brasil em março de 2023. Então, a vacina da Sanofi foi retirada. Na avaliação do virologista Flávio Fonseca, a vacina da Sanofi tinha uma série de limitações que a Qdenga não apresentou, então ela que foi a convidada. E é que consta aí na saúde. É claro que a Qdenga é nova e pode ter problemas que surjam no futuro, como todo medicamento. Apenas quando uma vacina é licenciada é que ela vem, que você tem um uso internacional grande o suficiente para que você comece a detectar problemas que normalmente nos testes não surgem, devido à limitação de tempo, às vezes, e a limitação de pessoas. Assim, o especialista considera a aprovação um passo importante. Mesmo considerando a possibilidade de efeitos adversos que todos os medicamentos podem ter, incluindo os simples, como aspirina, dipirona, etc., tem em termos individuais, eles são muito menos frequentes ou graves do que a infecção perto do vírus da dengue, que o vírus da dengue pode causar. Vacina nacional teremos? O governo brasileiro também aposta na produção nacional de imunizantes para o combate à dengue. Atualmente, o Instituto Butantan tem uma vacina em fase de teste e o pedido para aprovação do medicamento da Anvisa deve ser feito no ano que vem, ano de 2025. Em nota, o Instituto diz que a vacina, que é tetravalente, né, está na fase 3 de ensaios clínicos, a nossa vacina. A previsão para o término de estudo é 2024 agora, quando o último participante completar 5 anos de acompanhamento. Em dezembro de 2022, o Instituto divulgou os resultados preliminares do estudo que mostram 79,6% de eficácia geral para prevenir casos de dengue sintomática. Bom, exames. Tem um teste rápido para diagnosticar dengue. O teste rápido para identificar dengue está sendo usado cada vez mais para fazer o diagnóstico de possíveis casos de infecções pelo vírus. Ele demora apenas 20 minutos para sair o resultado e identificar o vírus, que o vírus está presente no organismo e há quanto tempo devido à detecção de anticorpos IgG e IgM. Dessa forma, é possível começar o tratamento rapidamente. Porém, o teste rápido também não identifica a presença de outras doenças transmitidas pelo mosquito da dengue, por exemplo, Zika e chikungunya. E por isso o médico pode pedir um exame de sangue normal para identificar se também se está infectado por esse vírus ou se não é dengue, e sim chikungunya ou Zika. O teste rápido é gratuito e pode ser feito nos postos de saúde do Brasil por qualquer pessoa e em qualquer momento, pois não é necessário fazer jejum. Olha bem, nesse momento você está fazendo teste rápido, você quer saber se tem dengue, que dengue que está em epidemia. Mas o médico que faz esse teste rápido aí, em 20 minutos você tem a resposta, mas ele já faz um de sangue para saber se você não tem outras coisas que não ficaria detectado nesse teste. Isolamento do vírus. Esse exame tem como objetivo identificar o vírus na corrente sanguínea e estabelecer qual o sorotipo, 1, 2, 3 ou 4, permitindo o diagnóstico diferencial para outras doenças causadas pela picada do mesmo mosquito e que causem sintomas semelhantes, além de permitir que o médico inicie um tratamento mais especializado ou mais específico. O isolamento do vírus, né, é feito por meio de análise da amostra de sangue, que deve ser coletada assim que surgirem os primeiros sintomas. Essas amostras de sangue são enviadas para laboratórios e, por meio de técnicas de diagnóstico molecular, como, por exemplo, PCR, é possível identificar a presença do vírus da dengue no sangue. Testes sorológicos. Os testes sorológicos têm como objetivo diagnosticar a doença por meio de concentração de imunoglobulinas IgM, que eu já falei, e IgG no sangue, que são proteínas que têm sua concentração alterada em casos de infecções as mais diversas. A concentração de IgM aumenta logo após o contato da pessoa com o vírus, enquanto que a de IgG aumenta depois, mas ainda na fase aguda da doença, e permanece em quantidades elevadas no sangue, sendo, portanto, um marcador da doença, já que é específico para o tipo de infecção. Os testes sorológicos normalmente são solicitados como forma de complementar o exame de isolamento do vírus e o sangue deve ser coletado cerca de 6 dias após o aparecimento dos sintomas, pois assim é possível verificar de forma mais correta as concentrações de imunoglobulinas, IgG e IgM. No geral, as principais alterações hematológicas que você vai ver no exame de sangue
São leucopenia, ou seja, baixa de leucócitos, plaquetopenia, baixa de plaquetas, isso é muito importante, linfocitopenia, ou seja, linfócitos caem em quantidade, presença de linfócitos atípicos, alteração nas transminases, que são os TGO, transminase glutâmica oxalática, e TGP, transminase glutâmica pirúvica, a febre referente a fígado, a febre hemorrágica da dengue apresenta plaquetopenia, ou seja, parte de plaquetas muito dramática. A plaqueta ela gira em torno de 140 mil. O pessoal que tem dengue costuma chegar a 50 mil, que é um limite muito perigoso, e ela é mais prolongada e maior número de linfócitos atípicos, ou seja, aparecem linfócitos diferenciados. E demais alterações hematológicas que apresentem de acordo com a evolução clínica e gravidade da doença, o seu médico pode te auxiliar melhor nisso. Bom, esse é todo o texto que eu queria ler para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do programa. Desculpa se eu errei muito e andei um pouco rápido, porque a tendência é você fazer o vídeo o mais curto possível, né? Parece que não foi possível fazer tão curto. Eu agradeço a sua presença, nós estamos aqui para contribuir. Você pode deixar seu comentário, deixa seu like, assina o nosso canal, é, passa para frente, né? Compartilha. É matéria de saúde pública, é matéria de utilidade pública. Eu tenho essa pretensão de, embora sendo leigo na área, de passar pesquisas minhas para que vocês leiam, que não são pesquisas as mais difíceis, as mais importantes, são pesquisas que você possa fazer, mas aqui eu estou te entregando pronto. E você pode discutir quaisquer aspectos, né, com os seus médicos, com os profissionais responsáveis, se você tiver alguma dúvida que ficou aqui desse texto, desses textos que eu li. Muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando, onde a gente vai falar de algum assunto muito interessante que você também goste e também ache interessante. Obrigado e até lá.